a gente olha para a competência legislativa, eu preciso entender, antes de mais nada, o que de fato ela representa. E eu olhando para essa competência legislativa, eu percebo que ela representa a competência de todo e qualquer ente federativo elaborar normas, elaborar leis que tratem do meio ambiente e dos seus recursos. Então, diante disso, eu preciso também entender que existe uma descentralização dessa competência legislativa. Eu não vou concentrar nas mãos de um único ente, de uma única entidade federativa, a edição de normas sobre o meio ambiente, a edição de normas sobre a tutela e proteção do meio ambiente e dos seus recursos. Então, basicamente, eu tenho essa dinâmica. E essa dinâmica de descentralização dentro da competência legislativa pressupõe a criação de um condomínio legislativo. Um condomínio legislativo que, obviamente, terá normas gerais, normas federais, normas estaduais e municipais sobre o meio ambiente, mas que precisam estar em equilíbrio, precisam estar em harmonia, porque, do contrário, a gente vai acabar tendo dificuldade de garantir a efetiva tutela e proteção desse direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E como é, portanto, que dentro dessa competência legislativa de elaborar normas sobre o meio ambiente e seus recursos naturais, que a Constituição chegou a definir o que é de competência da União, o que é de competência dos estados, DF, e é de competência dos municípios. Quando a gente olha para o texto constitucional, portanto, eu percebo que o legislador constituinte, ele elencou lá no artigo 22 o que seria de competência privativa da União, como, por exemplo, legislar sobre águas. Ele também definiu pontualmente, lá no artigo 30 e seus incisos, o que seria de competência dos municípios, dizendo que a competência dos municípios, ela até pressupõe um requisito bastante interessante e específico, que é o quê? O interesse local. E, de forma residual, como vocês percebem a partir da leitura do artigo 25, parágrafo 1º, que a competência dos estados, ela será residual, ou seja, aquilo que não for de competência da União, privativa, aquilo que não for de competência dos municípios no que tange ao interesse local, será de competência dos estados da federação. Então, basicamente, foi dessa forma que o legislador constituinte distribuiu, enumerou a competência de cada um desses entes, cada uma dessas entidades federativas. E para fins de tutela e proteção do meio ambiente, a gente precisa ter na cabeça que nós estamos diante de uma verdadeira descentralização. E aí o aluno pergunta, Renata, tudo bem, mas você acabou de falar que lá no artigo 22, o poder constituinte, né, o legislador constituinte, ele elencou o que seria de competência privativa da União. E você também mencionou que uma dessas atribuições, um desses assuntos que foram elencados como competência privativa da União foi a competência privativa para legislar sobre águas. Mas água não é um recurso natural? Como é que eu compatibilizo a ideia da descentralização com essa competência privativa da União? E aí vocês precisam ter muito cuidado com o que eu vou acabar de falar para vocês. Quando eu olho para o artigo 22 e vejo uma competência privativa da União em legislar sobre, por exemplo, águas, eu não estou dizendo que compete à União privativamente legislar sobre a proteção dessas águas, enquanto recurso natural. O que eu estou dizendo no artigo 22 é o seguinte, olha, aquelas águas que são de domínio da União, à luz do artigo 20 e incisos da Constituição Federal,
cabe à União legislar privativamente sobre, por exemplo, a exploração desse recurso, a exploração econômica desse recurso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a compatibilização daquela descentralização com essa competência privativa é que essa competência privativa, cuidado agora, não diz respeito à competência para legislar sobre a tutela e proteção do meio ambiente e seus recursos naturais. Ela diz respeito apenas a determinados assuntos que são tangenciados ao meio ambiente, que são ligados diretamente ao meio ambiente, que são até recursos ambientais, mas que não trata da tutela e proteção desses recursos, trata apenas dos recursos como um todo. Por exemplo, compete privativamente à União legislar sobre as águas, ou, como eu vou dar o exemplo agora, sobre a exploração econômica das águas que são do seu domínio. Por exemplo, quando vocês olham para a Constituição Federal, e principalmente no que diz respeito às águas, vocês vão perceber o seguinte: a Constituição de 88, ela publicizou, tá, o regime de águas no nosso país. O que significa dizer isso? Ora, as águas passaram a ser de domínio da União, ora, elas passaram a ser de domínio dos estados. Não existe água, não existem águas de domínio unicamente municipal. Vocês vão ver isso quando fizerem a leitura atenta desses dispositivos. Então, diante disso, eu tenho águas que são de domínio da União. E aí o artigo 22 vai dizer, olha, diante disso, compete privativamente à União legislar sobre essas águas. Por exemplo, exploração econômica dessas águas. Legislar sobre o próprio recurso, mas não sobre a tutela e proteção desse recurso. E por quê? Porque sobre a tutela e proteção do meio ambiente e dos seus recursos naturais, eu tenho que lembrar do conceito de descentralização, porque a gente vai ter formação de um condomínio legislativo harmônico e equilibrado que vai ser produzido em decorrência dessa produção legislativa. Tudo bem? Então esse é um ponto. Quais são as características dessa competência legislativa privativa da União? A primeira delas é a que diz que a União ela pode esgotar o assunto. Se as águas são de domínio da União, a União pode esgotar o assunto exploração econômica dessas águas do seu domínio. Agora, diz o parágrafo único do 22, é possível que haja uma delegação dessa competência aos estados, desde que isso seja feito por uma lei complementar, portanto, um requisito formal, e que essa delegação não seja sobre a totalidade do assunto, mas apenas sobre pontos específicos, pontos objetivos desses recursos, né, ou desses assuntos que estão elencados no artigo 22. Agora, eu volto a falar, essa é a regra de produção normativa no que diz respeito à tutela e proteção do meio ambiente e seus recursos naturais? E a resposta é não. Então, qual é a regra? A regra, ela tem previsão no artigo 24 da Constituição Federal, que vai dispor que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a tutela e proteção do meio ambiente e seus recursos naturais. Isso está lá no artigo 24, inciso 6º da Constituição Federal. Agora sim, eu tenho a regra geral no que diz respeito à produção normativa para a formação desse condomínio legislativo, dessa descentralização, já que todo mundo pode concorrentemente legislar. Primeiro cuidado, o artigo 24 da Constituição Federal, ele não contemplou os municípios. E aí a pergunta óbvia, que inclusive já caiu em prova de concurso na fase oral, TJDF, vai ter prova do TJDF aí em breve, né? Acho que é início do mês de fevereiro, que foi a seguinte: o examinador questionou o candidato se os municípios eles teriam competência legislativa concorrente para editar normas de tutela e proteção sobre o meio ambiente e seus recursos naturais. Qual era a resposta que o examinador queria? Excelência, pela literalidade do dispositivo, não. Pela literalidade do dispositivo, os municípios
não possuem competência legislativa concorrente, porque a Constituição, no artigo 24 caput, é expressa no sentido de que compete à União, Estados e DF legislarem concorrentemente, inciso 6º, proteção e tutela do meio ambiente e seus recursos. Porém, o STF, fazendo uma interpretação sistemática de todo o arcabouço normativo constitucional ambiental vigente, determinou o seguinte: olha, de fato, os municípios não foram contemplados pela competência legislativa concorrente do artigo 24. Mas isso não significa dizer que eles não possam legislar sobre a tutela e proteção do meio ambiente, que eles não possam legislar sobre o meio ambiente. E isso está onde? Qual é a base normativa? Diz o STF. Artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. O que diz esses artigos? O que diz esse dispositivo e seus incisos? Que compete ao município legislar suplementando a legislação federal e estadual existente. Dispõe ainda que compete ao município, na ausência de uma norma federal ou estadual, exercer a sua competência legislativa plena. Então, o município ele pode legislar sobre o meio ambiente? Pode. O STF, inclusive, já decidiu isso até em tema de recurso repetitivo. Salvo engano, é o tema 145. Então, ele já determinou. Os municípios podem e devem legislar sobre a tutela e proteção do meio ambiente e seus recursos. Então, numa prova de concurso, numa prova oral, vocês precisariam construir esse raciocínio. Mas numa prova objetiva, vocês precisam se atentar para aquilo que o examinador está exigindo. Porque se o examinador dispor, nos termos da Constituição Federal, compete concorrentemente a União, Estados, DF e município legislarem sobre a tutela e proteção do meio ambiente e seus recursos, isso está errado, porque a literalidade do dispositivo não contemplou os municípios. Agora, numa prova discursiva, numa prova oral, eu preciso tratar de todo esse assunto, tá bom? Então, resumindo, compete de fato concorrentemente a União, Estados e DF legislarem sobre a tutela e proteção do meio ambiente e seus recursos naturais. Apesar do artigo 24 não ter contemplado os municípios, o STF, por intermédio de uma interpretação sistemática, decidiu que os municípios podem legislar sobre a tutela e proteção do meio ambiente. Porém, a base normativa não é mais o 24, inciso 6º, parágrafos. É o artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal. E disse mais, os municípios, diante dessa previsão constitucional, somente poderão legislar sobre o meio ambiente, sobre a tutela e proteção do meio ambiente e seus recursos naturais, quando ficar evidenciado o relevante interesse local. Tudo bem? Tranquilo? E lembrando, essas normas produzidas pelo município precisam estar em equilíbrio e harmonia com as normas produzidas pela União e pelos estados, porque nós temos a formação de um condomínio legislativo que é um condomínio harmônico, dialógico e cooperado, além de ser descentralizado. Tudo bem? Tranquilo? Renata, tudo bem. Mas se União, Estados e DF podem legislar concorrentemente sobre a tutela e proteção do meio ambiente e seus recursos, eu preciso estabelecer critérios para que não haja uma sobreposição de atuação legislativa, havendo, portanto, provocando uma confusão e, obviamente, esvaziando a tutela efetiva ao meu direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, que regras são essas? Que critérios são esses? Esses critérios eles estão nos parágrafos do artigo 24. E, basicamente, nós temos os seguintes critérios ou regras que precisam ser observadas. No âmbito da competência legislativa concorrente, a União não pode mais esgotar o assunto, porque ela acabaria interferindo na esfera dos estados e do DF. Então, para isso, diz a Constituição Federal. No âmbito da competência legislativa concorrente, compete à União editar normas gerais sobre os assuntos. Por exemplo, a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433 de 97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ou ainda, a Lei
12.305 de 2010, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essas normas gerais, elas não afastam a competência dos estados e do DF, tampouco dos municípios. Tudo bem? É perfeitamente possível ter uma política estadual de recursos hídricos, uma política municipal de recursos hídricos, né? Eu posso ter uma lei de política estadual e municipal de resíduos sólidos, sem problema nenhum. Agora, essa norma geral, ela não afasta a competência dos estados e do DF. Então, os estados e o DF, atuando no seu interesse regional, olhando para as suas particularidades regionais, vão suplementar essa norma geral editada anteriormente pela União. Só que qual é o cuidado aqui? Pode ser que num determinado caso a União ainda não tenha editado norma geral. Porque naquele momento, até aquele presente instante, não havia o interesse da União. E isso aconteceu nitidamente no nosso ordenamento, com a Lei da Política Nacional sobre a Mudança do Clima. Até 2009, nós não tínhamos uma norma geral editada pela União sobre uma política nacional de mudanças climáticas. Mas eu tinha estados da federação que, exercendo a sua competência legislativa concorrente plena, diante dessa ausência ou omissão legislativa pela União, editaram as suas normas. Então eu tinha estados como, por exemplo, São Paulo, que tinha lá a sua política estadual sobre mudança do clima. E aí a pergunta é, então na ausência de normas gerais, o Estado e o DF podem legislar? Podem. Eles vão exercer a sua competência legislativa concorrente plena. E por quê? Porque não existe norma geral. Agora, se, posteriormente, vier a existir essa norma geral, o que é que acontece com a norma do Estado, a norma do DF, que foi editada anteriormente, quando da ausência da norma geral editada pela União? Ela é revogada? E aí a Constituição vai dizer, não. Somente ficará suspensos aqueles dispositivos que são contrários à norma geral editada pela União. Então, em 2009, veio a Lei 12.187, trazendo uma política nacional sobre mudança do clima. Aquela lei do Estado de São Paulo foi revogada? Não. Os dispositivos daquela lei que foram contrários ou que estavam em contrariedade aos dispositivos dessa lei federal superveniente tiveram a sua eficácia suspensa. Então é assim que funciona esse condomínio legislativo. Essas são as regras do condomínio legislativo para que a gente tenha, portanto, um equilíbrio, uma harmonia, uma verdadeira cooperação, ainda que haja essa descentralização no que tange à produção de leis sobre a tutela e proteção do meio ambiente e seus recursos ambientais.